Sejam todos bem-vindos a mais uma aula no Biolodúvidas Pré-Vestibular, o seu curso extensivo de Biologia para qualquer vestibular que você vá tentar nesse ano de 2017. Se você é novo na casa, seja bem-vindo. Você está dentro de uma playlist aqui do meu canal, onde eu estou disponibilizando semanalmente aulas de Biologia para os vestibulares do ano de 2017. Aulas bem atualizadas. Aqui no meu canal já tem aulas sobre diversas temáticas da Biologia, mas esse ano de 2017 eu estou aí gravando aulas ainda mais atualizadas, com novos materiais, com novas questões. Tá um negócio bem bacana. Então você que caiu aqui de paraquedas, você caiu no Biolodúvidas Pré-Vestibular. Aqui embaixo na descrição tem o link para você poder baixar para você um material bem interessante para você que está estudando em casa sozinho. E aqui também tem embaixo na descrição o link do WhatsApp Biolodúvidas Tira Dúvidas. Então você que tem alguma dúvida de biologia, pode manter contato com esse número que tem aí embaixo, que a gente tira sua dúvida de biologia na mesma hora. Bom, na aula de hoje eu vou estar falando sobre angiospermas. Angiospermas que está dentro aí da temática de botânica, de reino vegetal, reino plantário, como você queira chamar. Então eu vou estar aqui falando apenas de angiospermas, das suas características gerais, que adora cair em prova de vestibular, e também da sua reprodução. Então a gente vai falar sobre isso nessa aula, então vai lá tomar uma água porque eu vou mandar chamar a vinheta e quando eu vier, bora começar para rasgar essa bexiga é agora. Então, puxa a vinheta, Charles Darwin. Então, beleza. Para eu poder falar sobre as angiospermas, eu preciso que você lembre do nome de alguns termos. Então, vamos lá. Mas antes, bora lembrar o seguinte, que existem 4 grupos de vegetais. As briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Patrick, elas possuem características incomuns padrão? Possui, são todos organismos eucariontes, possuem tecido verdadeiro. Entretanto, algumas estruturas só vão existir em angiospermas. As demais, como gimnospermas, pteridófitas e briófitas, elas vão ter a ausência de alguma das estruturas que vai ser presente nas plantas angiospermas, as quais eu vou estar falando nessa aula de hoje. Então se liga só. Termozinhos que eu quero que você lembre, que eu também falei na minha aula sobre briófitas. Vascular é quando a planta possui vasos condutores de seiva, seja seiva bruta, seja seiva elaborada. Então, se você escutar o termo daqui a pouco, olhe, a angiosperma é uma planta vascular. Eu quero dizer que ela possui vasos condutores de seiva. Ou também são plantas traqueófitas. O termo avascular fica para aquela plantinha que não vai ter vaso condutor de seiva, e eu falei na aula anterior que no caso seriam as briófitas, que são plantas avasculares. Um outro termo bem interessante é um termo que envolve a questão de reprodução. Quando a estrutura reprodutiva ela é escondida ou pouco aparente, nós chamamos isso de criptógamas ou criptógamos, beleza? Então, criptógamas são plantas que possuem estruturas reprodutivas escondidas. As briófitas e as pteridófitas se enquadram nesse tipo. Já as gimnospermas e as angiospermas vão ser plantas fanerógamas, porque vão ter estruturas bem aparentes. Eu não quero que você filtre agora isso, eu quero só que você lembre. Fanerógamas, estruturas aparentes. Criptógamas, estruturas escondidas. Estruturas que eu falo são estruturas reprodutivas. Um outro nomezinho bem interessante é o nome da fase que a planta está. Ela pode estar na fase gametófita, que é quando ela produz gametas, ou na fase esporófita, que é quando ela produz esporos. Geralmente, a planta ela possui ciclos, e sempre vai ter um ciclo que a gente chama de dominante. É aquele ciclo que a planta vai passar grande parte da sua vida desse ciclo. Então, vai ter plantas que vai ter o ciclo dominante esporófito, e vai ter planta que vai ter o ciclo dominante gametófito. Vai depender muito do grupo de vegetais. Daqui a pouco você vai ver o que é das angiospermas, qual dos dois
é o das angiospermas. E por fim, o nome da estrutura que produz os gametas das plantas e o nome do gameta. Eu tenho o anterídeo, que no caso produz os anterozoides, que basicamente são os espermatozoides, digamos assim, dos vegetais, e eu tenho o arquegônio, que basicamente é como se fosse uma espécie de ovário que produz os óvulos da planta. Mas no caso aqui o arquegônio ele vai produzir uma estrutura que produz os gametas femininos da planta, que eu chamo de osfera. Então, para poder acontecer basicamente uma reprodução sexuada, que é quando acontece a fecundação, vai estar acontecendo a união entre o anterozoide e a osfera. Esses termos iniciais são fundamentais para você entender qualquer grupo de plantas. Então, vamos lá. Uma outra coisa interessante que eu queria comentar aqui, que também vai valer para daqui a pouco, é o seguinte, que o que fez com que as plantas elas se propagassem na Terra foi a independência de água para a reprodução, que surgiu aí nas gimnospermas e nas angiospermas, e uma outra coisa foi a presença de sementes, que justamente vai ser fundamental aí nas gimnospermas e nas angiospermas. Esses dois termos que eu coloquei, né, aí para você ver, é apenas para você perceber que nem toda planta ela vai ter a independência de água para a reprodução. As gimnospermas e as angiospermas, elas têm essa independência de água para poder se reproduzir. E as gimnospermas e as angiospermas também vão ter sementes, o que não vai acontecer com briófitas e pteridófitas. Bom, dito isso, fica mais fácil de você entender agora as plantas angiospermas. Note que das quatro, ela é basicamente aquela última, aquela que é mais complexa, isso porque ela vai possuir diversas estruturas. Então vamos lá. Tem alguma fruta na vida? Eu acho impossível alguém nunca ter visto isso. Então, a partir de hoje, toda vez que tu vê uma árvore que tenha fruta, de cara, brother, é angiosperma. E nem sempre essa angiosperma vai ter um fruto. Talvez não esteja na estação da planta produzir frutos. Mas 90% do que você encontra aqui na Terra, com certeza é uma planta angiosperma. Isso porque ela vai apresentar diversas características restritas ao grupo de plantas angiospermas. Patrick, como é que cai na prova de vestibular algumas informações que podem abordar as características de uma planta angiospermas? Dessa forma, quais são as características gerais desse vegetal? Vamos lá. São plantas vasculares, então você vai ter aí uma grande quantidade de vasos condutores de seiva, xilema, floema, dentre outros. Isso vai ser importante porque as plantas angiospermas conseguem atingir grandes alturas, ela pode ser muito alta e a questão do tamanho do vegetal está ligada diretamente a esses tecidos de condução. Então são plantas vasculares. Uma outra coisa interessante é que são plantas fanerógamas. São fanerógamas porque possuem a sua estrutura reprodutiva aparente. Você vai saber daqui a pouco qual é o órgão reprodutor dessa planta e ele é bem aparente mesmo, o que torna ele um vegetal fanerógamo. Uma outra coisa é que essa planta basicamente se encontra toda a sua vida na fase esporófita, ou seja, fazendo esporos, produz muitos esporos, de boas. Então, fase dominante das angiospermas é a fase esporófita. Isso adora cair em provas, ok? Outra coisa, é o único vegetal que vai ser completo. Vai ter raiz, vai ter caule, vai ter folha, vai ter flor, vai ter semente e vai ter fruto. Só que tem um pequeno detalhe, nem sempre o fruto é daquela forma que você está acostumado a ver. Nem sempre a semente vai ser daquela forma que você vê. A flor, a folha, não. É porque é colocado na nossa cabeça uma espécie de padrão de como é uma folha, de como é uma semente, de como é uma fruta. Por isso que muitas vezes você não sabe reconhecer se aquele vegetal é ou não é uma gimnosperma ou uma angiosperma, porque você acabou ficando bitolado nos padrões de morfologia, porque você viu em algum livro, porque você viu em algum desenho, algum filme. E não é bem assim. Vai ter fruto de todo jeito, vai ter semente de todo jeito, vai ter flor de todo jeito. Caule principalmente de todo jeito, tá bom? Então, é uma planta completa, mas de ter da sua cabeça aqueles padrões do que é uma raiz, do que é um caule, do que é uma folha, porque existe aí uma infinidade de formas, de boas. E olha só, ele é um vegetal que possui flores com
completas. Além dele ser o único que possui fruto, ele é basicamente o único que vai ter flores completas. E é sobre as flores que a gente tem que conhecer ela para poder entender como esse vegetal se reproduz. Não está mentindo. Essa imagem aqui é de uma flor rosa, vai existir flor de todo jeito. Outra coisa importante, a flor que a gente conhece para poder entender o ciclo de reprodução de uma angiosperma é sempre a mesma, mas existem diversos tipos de flores, tá bom? Aqui é apenas um exemplo. Então, se você já viu isso aqui alguma vez na sua vida, você está vendo a estrutura reprodutiva de uma angiosperma. Ah, Patrick, eu pensei que era a folha. Não, a folha ela é o órgão padrão, ou basicamente o órgão relacionado à fotossíntese. Então a folha está ligada à sede da fotossíntese. A sede da reprodução são as flores, ok? Então essa imagem aqui, ela é uma representação de uma flor. A partir de hoje, quando você vê uma flor, ligue a questão de reprodução. E elas, que eu disse agora há pouco, ela é a representação de uma flor. Note que vai ter um monte de nome aí, mas bora entender aqui uma coisa antes. Olha só, depois de dar um pause e anota esse textozinho aí, que ele é bem bacana. A flor é o órgão reprodutivo das plantas, angiospermas. Flores que apresentam órgãos reprodutores de ambos os sexos, masculino e feminino, são chamados de hermafroditas ou monóicas. Então você vai encontrar flor que vai possuir as duas estruturas sexuais, tanto a masculina como a feminina, e você também vai encontrar flores que vão ter as estruturas separadas. Aqui, ó, já as flores que apresentam órgãos reprodutivos apenas de um dos sexos, masculino ou feminino, no caso vai ser chamado de dioica. Então vai ter angiosperma monóica e vai ter angiosperma dioica. Nessa imagem aqui, eu estou representando uma flor monóica, que vai ter a estrutura sexual masculina e a estrutura sexual feminina. Ô Patrick, nessa flor aí, qual é a estrutura sexual masculina? É essa daqui, ó, que está com o nome estame, que envolve o filete e a antera. Eu também posso chamar isso de androceu. Andro vem de homem, então toda aquela parte da planta masculina, androceu, que envolve o estame, que por sua vez é o filete e a antera. Esse pístulo aqui, ele basicamente vai ser todas as partes que a flor possui feminina, as partes da planta feminina. Aí vai ter o estigma, vai ter o estilete e vai ter aqui embaixo todo o conjunto reprodutivo, onde vai acontecer a produção da célula germinativa feminina da planta. Então vai ter o ovário, vai ter o óvulo. Esse tubo polímico aqui, ele só vai surgir já depois que a planta está em processo de reprodução, que você vai ver daqui a pouco. Então, pístulo e estame são as duas estruturas relacionadas à reprodução de uma flor. E a flor como um todo, ela é o órgão reprodutivo. Entendendo isso, eu quero agora que você entenda um pouco sobre cada um dos dois, para podermos entendermos como acontece o processo de fecundação e a origem de uma nova planta, do tipo angiosperma. Os homens, nós temos o espermatozoide e as mulheres têm o ovócito. Para poder acontecer a propagação de uma espécie, deve acontecer a união do espermatozoide com o ovócito. Como eu falei agora há pouco, a planta é igual. O que vai acabar unindo é o anterozoide com a osfera. Só que nas plantas do tipo angiospermas, essas plantas elas conseguiram se dispersar por toda a terra, justamente porque elas possuem grão de pólen. Esse grão de pólen, cara, ele é fundamental, porque o grão de pólen quem vai estar carregando as células germinativas. Alguns vestibulares, eles adoram cobrar como acontece a produção do grão de pólen, que está relacionado à célula germinativa masculina. Então acompanha comigo aqui o textinho e a imagenzinha aqui para você poder entender. Então olha só,
Androceu, no caso, como eu falei agora há pouco, é a parte da planta masculina. Então, vai ter o filete e vai ter a antera, como eu falei agora há pouco naquela imagem. Olha só, para poder acontecer a produção desse grão de pólen, vai ser necessário divisões, vai ser no caso necessário acontecer divisões celulares. Aí é que bate muitas vezes no aluno. Ele está estudando botânica e não lembra, não sabe nem o que é uma divisão celular. Aí fica muito difícil. Eu sugiro que se você não tem assistido alguma aula de divisão celular, você assista antes mesmo de você ver qualquer outro tipo de aula que vai envolver questão de reprodução. Porque aqui, por exemplo, em plantas, eu não posso parar para explicar o que é uma mitose e uma meiose. E infelizmente aqui esses dois termos vão ser utilizados, mas eu vou falar de um jeito que você possa entender caso você não tenha ainda estudado mitose e meiose. Então olha só, a mitose é uma divisão celular onde uma célula produz outras células com a mesma quantidade de cromossomos. Então, por exemplo, se a célula tem 20 cromossomos, se ela sofrer mitose, as células que vão surgir a partir dessa mitose também vão ter 20 cromossomos, assim como a célula mãe. Já se eu disser daqui a pouco que sofreu uma meiose, quer dizer que houve uma redução na quantidade de cromossomos. Então, por exemplo, se a planta tem 20 cromossomos, se ela sofreu meiose, as células que surgiram a partir dessa, no lugar de ter 20, vai ter 10, porque o que vai caracterizar a meiose é a redução pela metade da quantidade do número de cromossomos. Dito isso, vai ficar mais fácil de você entender aqui como acontece a produção do esporo. Do grão de pólen. Então, olha só, eu tenho aqui o estame, que no caso vai estar envolvendo lá o filete e a antera, e é nesse estame aonde vai acontecer a produção do grão de pólen. Então, olha só, células mãe dos esporos sofrem meiose. Então, tá aqui o estame, mostrando com esse 2N que ele é diploide, e a célula mãe do esporo, ela sofre meiose. Então, se ela está sofrendo meiose, ela vai originar células com a metade do número de cromossomos que ela possui. Aqui não está especificando quantidades, só dizendo que diploide deu origem a haploide. Haploide é N, diploide é 2N. Então, olha só aqui. Mãe de esporo 2N sofreu meiose e deu origem a células chamadas de microesporos, que são haploides. Esse microesporo, eles são células que vão dar origem aos esporos. Estes sofrem mitose e formam o grão de pólen. Esse microesporo aqui, ele vai sofrer a mitose e vai dar origem ao grão de pólen. E está aqui o grão de pólen já formado. Só que esse grão de pólen, ele formado, dentro dele ainda acontece uma outra divisão celular, aonde vai dar origem à célula geradora e à célula chamada de célula tubo, ou célula vegetativa. Isso aí é importante para daqui a pouco, quando for acontecer a fecundação, a célula geradora dá origem aos gametas, aos anterozoides, e essa célula do tubo dá origem ao tubo polínico, que é o que vai garantir que aconteça a união dos dos anterozoides com a osfera. Então, é basicamente assim que acontece a formação do grão de pólen. Com a formação feminina, ou também chamado de gametófito. Pessoal, esse tófito vem de planta, tá bom? Então, o gameta é da planta feminino, ele acontece basicamente do mesmo jeito que acontece com o grão de pólen. Olha só aqui. Primeiro texto, para você poder depois entender a imagem. As células mãe dos esporos sofrem meiose para a produção de 4 células haploides. Então, olha aqui antes. Aonde acontece a produção dos gametas femininos? Acontece naquela parte da planta feminina, acontece no gineceu. Aqui colocou o pístolo como um todo, mas é aqui dentro dessa parte onde tem o óvulo. Aqui dentro dessa parte onde tem o óvulo vai ter as células, que eu chamo de células mãe dos esporos, onde elas sofrem meiose para poder sair de diploide para haploide. Então, célula mãe dos esporos sofre meiose para a formação de 4 células haploides. No entanto, só uma sobrevive. Aqui, pessoal, olha só, eu estou apontando, tá aqui apontando que ela é diploide. Essa célula diploide é a célula mãe dos esporos.
Ela sofreu meiose e deu origem a 4 células haploides. No entanto, só sobreviveu uma. Nessa imagem aqui está demonstrando só a que sobreviveu. Beleza? Produz 4, mas só uma vive. Esta que sobreviveu, ela vai sofrer 3 divisões nucleares, formando 8 núcleos. Então, essa daqui que sobreviveu, ela sofre divisões nucleares e forma aí 8 novos núcleos. Então, tem aqui 3, 6, 7 e 8. Note que vai ter 3 em um polo, 3 em outro polo. Aqui, dessas 3 que está aqui nesse polo, vai ter a osfera, e é a osfera que vai ter que ser fecundada para poder dar origem aí ao zigoto, e tem os núcleos polares que ficam no centro. Então, vamos lá. Beleza. Os núcleos polares, esses se fundem e formam o gametófito feminino. Então, tudo isso aqui vai acabar com o tempo se fundindo para poder formar o gametófito feminino. Só que, de fato, a célula que vai ser fecundada vai ser a osfera. Que isso fique bem claro. Então, note que a partir de uma única célula surgiram várias outras células e dessas células apenas uma é que vai ser o ovócito. No caso, vai ser a osfera, que poderá ser fecundada por uma célula germinativa, no caso masculina, para poder acontecer a formação de um zigoto e daqui a pouco eu dizer como acontece a formação da semente. Então, você viu como aconteceu a formação do grão de pólen e como aconteceu a formação do gametófito feminino. De boas. Beleza, lá o gametófito feminino e tem formado o grão de pólen masculino. Como acontece esse processo de polimerização, que é quando o grão de pólen sai da parte masculina e vai para a feminina? Bom, geralmente existem vários tipos de mecanismos que podem levar o grão de pólen de uma parte da planta para outra. Aí no caso, isso aqui adora cair em provas. Velho, anote isso. Eu tenho a anemofilia, que é pelo vento. Eu tenho a hidrofilia, que é pela água. Eu tenho a entomofilia, que é por insetos. Eu tenho a ornitofilia, que é por pássaros. A quiropterofilia, que é por morcegos. E a antrofilia, que é por homem. E também a hidrofilia, que é por água. Então, vários mecanismos podem acontecer para poder ocorrer o processo de polimerização. De boas? Bom, vamos agora entender aqui como acontece esse processo de fecundação. Uma vez que você já viu como acontece a formação do grão de pólen e como acontece a formação do gameta feminino. Então é simples, olha só. O grão de pólen o grão de pólen, depois que ele atinge a parte da planta feminina, ele acaba formando um tubo polímico. Dentro do tubo polímico, o núcleo da célula geradora se divide e origina 2 células espermáticas haploides. São os gametas masculinos. Então, olha só, o grão de pólen, quando ele migra para a parte da planta feminina, ele acaba formando o tubo polímico. Aquelas células que eu falei agora há pouco, que é a célula geradora e a célula vegetativa, ou célula de tubo, elas acabam aí tendo funções específicas. A célula geradora vai dar origem a 2 gametas masculinos e a célula do tubo vai dar origem ao tubo polímico, ao qual essa célula germinativa ela vai estar passando. Então, o grão de pólen forma o tubo polímico. Dentro do tubo polímico, o núcleo da célula geradora se divide e origina 2 células espermáticas haploides, são os gametas masculinos. Então, se eu vou ter duas células germinativas masculinas, então eu vou esperar que ocorra 2 fecundações. Isso adora cair em provas. O único vegetal que acontece dupla fecundação são as angiospermas. Outra, quando vai acontecer a fecundação, uma célula se funde com a osfera e a outra vai se fundir com os 2 núcleos polares. Eita, Patrick, peraí. Aqueles 2 núcleos polares que estavam no centro. Exatamente. Peraí. Se vai acontecer a fecundação da osfera com o anterozoide, vai dar origem ao quê? Ao zigoto e depois vai dar origem à semente. Patrick, mas essa outra célula germinativa masculina, quando se unir com os 2 núcleos polares, vai dar origem a quê? Vai dar origem ao endosperma, uma estrutura triploide. Por que triploides? Se eu tenho 2 núcleos e vou unir com mais uma célula, então eu vou ter 3 núcleos, então vai ser uma célula triploide, beleza? Essa célula triploide sofrerá mitose e produzirá o endosperma. Como eu falei agora há pouco, endosperma
é uma estrutura triploide. E é uma estrutura, galera, de reserva energética da planta, beleza? Endosperma, reserva energética. Então a fecundação aconteceu aqui dentro e o óvulo, ele vai dar origem, agora que é bem interessante, viu? O óvulo vai dar origem à semente e o ovário vai dar origem ao fruto. Se o fruto, e como é o fruto e tudo mais, isso aí já é em fisiologia vegetal. Aqui é só para você entender que do ovário surge o fruto, pode surgir o fruto, e do óvulo pode surgir aí a semente. Então, gente, aí são as características e um modo de reprodução das plantas angiospermas. Se você ficou até aqui e gostou do assunto, dê aí a sua curtição. Se você ficou até aqui e tem alguma dúvida, eu prefiro que você não comente aqui a sua dúvida, para você receber mais rápido ainda essa resposta. Mantenha contato comigo aqui pelo WhatsApp que eu respondo para você a sua dúvida, tá bom? No mais, fico por aqui e até a próxima aula aí no Biolodúvidas pré-vestibular. Valeu e foi boa!